mitos que envolvem as eleições. Entre eles está o pensamento: meu voto não faz a diferença. Será mesmo? É importante entender que dentro de um processo eleitoral, cada voto é importante e decisivo, independente do número de eleitores que existe em cada cidade. Só para ter como exemplo, há candidatos que perderam as eleições por diferença de apenas um voto. Isso aconteceu, por exemplo, em 2016, com um candidato a vereador da cidade de Fazenda, Rio Grande, no Paraná. Na época, ele recebeu 853 votos, mas precisava de 854 para se eleger. Nessa situação, a falta de um único voto o deixou fora das eleições políticas da cidade. Assim como a ausência de um voto pode fazer um candidato perder, a inclusão de um voto pode levá-lo a ganhar. Foi o que aconteceu também em 2016, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Um candidato foi eleito vereador com a diferença de um único voto. Ali, diante da urna eletrônica, um voto fez a diferença nas eleições. E esse ano não é diferente. O seu voto é capaz de definir as pessoas que vão te representar. Então não o desperdice. Quando você vota em um candidato, você indica que acredita naquela determinada pessoa e também em seu partido. Assim, ainda que seu candidato não se eleja, mas tenha uma quantidade expressiva de votos, esses votos podem ajudar outros candidatos do mesmo partido a se elegerem. Desta forma, a crença de que meu voto não faz a diferença é um mito. Então, os fatos provam que um voto, sim, pode fazer toda a diferença em uma eleição. E mesmo que a eleição não seja decidida por um voto, é importante você saber que cada voto que é lançado para um ou outro candidato, seja qual for, ele vai ter um peso, vai ter um valor, ele vai ter uma expressividade, porque ou ele vai ajudar o partido, ou ele vai mostrar para aquele candidato: olha, eu quase cheguei desta vez, da próxima vez eu vou tentar mais um pouco, eu não devo desistir. O voto, ele expressa o nível de confiança que as pessoas têm naquele candidato específico e nas suas propostas, e também o partido que ele representa, as ideologias, ideias que ele representa. Então, Espadilson, muitas pessoas que pensam: o meu voto não vale de nada, e desprezam o próprio voto, elas têm que entender: se todo mundo pensar assim e no dia das eleições não comparecer porque acha que não vai fazer nenhuma diferença, então só esse tipo de pensamento já acaba mudando o resultado das eleições. E muita gente, infelizmente, tem pensado assim. A gente vê pelos resultados das últimas eleições, quando a gente compara o número de votos que os candidatos receberam e o número de votos brancos e nulos. Inclusive também nas pesquisas. Eu estava reparando aí nos últimos dias que algumas pesquisas apontam em determinados municípios, por exemplo, o voto para o executivo, que é o prefeito, um número de brancos e nulos que se compara com um dos principais candidatos, ou é até um número maior, um percentual maior de brancos e nulos. Por quê? Uma pessoa pensa: o meu não faz a diferença, mas tem tantas outras milhares de pessoas que acabam pensando o mesmo, e aí a gente vê muitas pessoas se saindo deixando de lado esse direito. E aí uma comparação: outro dia eu estava conversando com algumas pessoas e falando o seguinte: imagine, para você fazer uma comparação, imagine um edifício que você mora num prédio e lá tem o condomínio. E aí marca-se uma reunião para uma votação de uma determinada norma lá para o condomínio. E você diz: não gosto, eu não vou. Depois chega uma informação para você dizendo assim: olha, não pode ter mais cachorro no prédio. E você tem 2. Aí você diz assim: não, mas eu quero manter os meus cachorros aqui. Não pode. A votação foi... A maioria votou que não pode. E aí você tem que tirar de casa. Por quê? Porque é uma nova lei do condomínio e você não votou.
Então, é só você colocar isso na proporção de uma cidade, de um estado, de um país. Então, se a pessoa ela se exclui desse direito e desse dever de cidadão que ela tem, depois ela não tem também como cobrar ou reclamar. Se o voto não tivesse valor, não teria tanto político por aí querendo comprar votos.